Olá, aqui professora Luzana Pedreira e aí você para mais uma pílula de língua portuguesa. Então vejamos o que há nesta. Já vou lhe antecipando que nossa pílula vai ser acerca de concordância verbal. Então nós vamos dividir em duas partes essa concordância verbal. Primeiro nós vamos olhar a concordância com o sujeito simples, depois o sujeito composto, aí o verbo ser e outros detalhes de concordância verbal. Mas nós não podemos nos esquecer de que a concordância verbal é estabelecida entre o sujeito e o verbo. Então, há uma regra geral que conduz à concordância verbal. Na hora que a gente vai estudar concordância verbal, o que a gente tem que trazer de volta de sintaxe? Reconhecimento de sujeito, não é? Reconhecimento de sujeito, reconhecimento de verbo. Verbo, agora eu não preciso da transitividade do verbo. Não, não. Mas eu preciso reconhecer aquele verbo na sua relação com o sujeito. Ou seja, quem é que fez isso? Porque a regra geral vai lhe dizer o quê? Observe, vou botar grande para você. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, o que se estabelece na lógica de flexão de número e pessoa vai gerar a concordância verbal. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Esse está no singular, por quê? Porque o sujeito é pressa, não é isso? No segundo exemplo, a professora e algumas alunas planejaram o reencontro. Quem é que? Então, para reconhecer sujeito, o tempo todo, quem é que fez isso? Quem é que, o tempo inteiro. Verbo é caminho das pedras, não se esqueça disso, tá? Verbo é caminho das pedras. Na dúvida de qualquer análise, procure o verbo, estabeleça quem fez e o que foi feito. Pronto. Tem 3 verbos, professor, são 3 orações, são 3 concordâncias, são 3 tudo. Teremos 3 de tudo nessa situação. Então, é o verbo que conduz o nosso caminho para estruturar a língua, para organizar essa língua portuguesa. A partir do verbo, você vai reorganizando as outras coisas, tá? Então, aí, olha, perguntei, quem é que é inimigo da perfeição? A pressa. Quem é que planejou o reencontro? A professora e algumas alunas. Pronto. Essa regra geral está estabelecida. Começamos a olhar as regras especiais, então. As regras especiais vão se voltar para 2 coisas que você já deve ter estudado de classificação de sujeitos. Sujeito de 2 tipos fundamentais aqui, simples e composto. As regras vão falar do sujeito simples, as regras vão falar do sujeito composto. E do sujeito inexistente, que também já é um estudo seu lá de classificação de sujeito. O sujeito inexistente vai trabalhar com o verbo impessoal, tá? O verbo ser é um verbo à parte na língua. Então, ele precisa de uma observação à parte também. Então, nós olhamos o sujeito simples, olhamos o sujeito composto e, na sequência, vamos para o verbo ser e os impessoais. Então, casos especiais com sujeito simples. Ora, nós sabemos que o sujeito simples é aquele que tem um núcleo e, obrigatoriamente, é com este núcleo que o verbo vai concordar. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Num primeiro caso especial, o normativista estabelece assim: veja só, você observou quem é o núcleo? Aí você, como eu observei quem é o núcleo? Se o núcleo for uma expressão partitiva, que a gente chama um partitivo, uma palavra que denota a ideia de parte. Boa parte, grande parte, parte de, maioria, minoria, não importa. Se este núcleo é um coletivo, um substantivo que no singular designa plural, ou um numeral percentual seguido de uma especificação, ou seja, cada um dos 3 seguido da especificação, cada um deles, o verbo concorda com o núcleo, isso é regra geral, não é isso? Ou com a especificação, isso é regra especial. E aí, o núcleo, quando eu quero falar do todo, e a especificação, quando eu quero dar uma ênfase à parte. Então, a maioria dos vencedores apresentou, isso é regra geral. A maioria dos vencedores apresentou o relatório na sexta-feira. A maioria dos vencedores, não, desculpe, dos vendedores. A maioria dos vendedores apresentaram. Eu concordei com vendedores. Isso é possível? É. Por quê? Porque a maioria é partitiva. Cuidado, porque muitas bancas dizem assim, ó, o livro de histórias, e aí diz o livro de histórias, narrou o quê? Não. Dizem assim, o livro de histórias narrou tá certo, não é? Narraram o fato.
E quer que você considere isso como correto, tomando por base a regra em que nós estamos. Não, não. Livro não é coletivo de histórias. Livro não é expressão partitiva. Livro não é numeral percentual nem fracionário. Então, isso aqui está errado. Para que nós possamos concordar com a especificação, não se esqueça. O núcleo tem de ser uma expressão partitiva, já lhe dei o primeiro exemplo, um coletivo, vou exemplificar agora, um numeral percentual. Então, agora vamos para o coletivo. O cardume de sardinhas ultrapassou a barreira. O cardume de sardinhas ultrapassaram a barreira. Então, as sardinhas ultrapassaram. É a ideia que eu quero agora, né? O cardume ultrapassou ou as sardinhas ultrapassaram a barreira, tá? Terceiro exemplo, percentual. 10% da população, 10 votaram. População votou. Tenha cuidado agora, deixa eu ver se eu chamei atenção para isso. Não. Tenha cuidado agora com o seguinte: não é fazer singular ou plural. Então, por favor, não é para fazer singular ou plural, é para concordar com o núcleo ou com a especificação. 1% da população. Ora, 1% da população, se eu concordar com 1, eu digo votou. E se eu concordar com população, votou também. Tá? Cuidado. No que tange aos numerais fracionários, só alguns autores, mais importante deles nesta linha, Domingos Pascoal Segala, considera que se o numerador for 1, tipo 1/3, aí 1/3 dos alunos. Segala e alguns seguidores de Segala consideram para o numeral fracionário que aqui, quando o numerador é 1, eu posso concordar com 1/3 dos alunos ou com alunos, tá? Com 1 ou com alunos. Mas isso é uma coisa específica de Domingos Pascoal Segala e alguns seguidores. Já vi bancas cobrando como correto. 1/3 dos alunos falaram. 1/3 dos alunos falou. Isso é uma linha de Domingos Pascoal Segala, mas ele só trabalha quando o numerador da fração é 1, tá? Ficou feinho ali, vou corrigir. Quando o numerador da fração é 1, então fique atento a isso. Atento ou atenta. Certo? Então, primeira regra, percentual, percentual, partitiva, coletivo. Concordo com o núcleo ou com a especificação. Outra coisa antes de eu seguir, não pode concordar com a ideia, hein? Tipo, 10% votou. Não. É o núcleo ou a especificação. A especificação está escrita, certo? Vamos para o nosso próximo, que é, segundo caso especial, sujeito expressando quantidade aproximada. O verbo concorda com o substantivo. Se você quiser dizer, eu posso dizer que o verbo concorda com o numeral? Pode, porque o numeral vai concordar com o substantivo. Eu gosto de trazer a seguinte lógica, ó. O numeral gera o substantivo e o substantivo gera o verbo. De novo, o numeral gera o substantivo gera o verbo. Então, menos de 2 animais foram levados, porque 2 animais foram levados. Mais de um animal foi levado. Por que eu botei menos de 2 e mais de 1? Porque se você pensar a ideia de quantidade, você vai errar nos dois casos, né? Menos de 2 seria 1. E mais de 1 não é 1. Então, não é pela ideia da quantidade expressa. É pelo numeral que eu coloquei que vai gerando o substantivo. Então, é o substantivo núcleo que estabelece para você a concordância. Mas nesta regra ainda, nós temos de chamar atenção para um detalhe, que é um detalhe mencionado também por Cunha e Sintra, Bechara e outros tantos. Se a expressão mais de um gera sujeito no singular, não é isso? Vier repetida, ora, se ela vier repetida, eu deixo de ter um sujeito simples e passo a ter um sujeito composto. Então, eu não precisaria chamar atenção para isso. Então, o sujeito passa a ser composto. Agora, aqui eu tenho de chamar atenção mais a miúde para você. Ó. Ou indicar reciprocidade. Se a reciprocidade sempre é trabalhada com o verbo no plural. Reflexividade pode ser singular ou plural. Reciprocidade é sempre plural, tá? O verbo fica no plural. Então, veja, mais de um jornal, mais de uma revista. Isso é sujeito composto. Comentaram a reforma tributária. Mais de um automóvel chocaram-se no fim da tarde. Este se indica reciprocidade.
Então, quando eu uso o verbo no plural, eu estou dizendo que o carro A se chocou ao carro B e o carro B se chocou de volta com o carro A, tá? Veja só, o se com o plural vai indicar, por conta do mais de um, o se com o plural vai indicar a reciprocidade. Então, cuidado, mais de um gera o verbo no singular. Há 2 momentos em que a expressão mais de um vem acompanhada de um verbo no plural. Quais são esses momentos? Se ela vier repetida, porque aí o sujeito é composto, ou se ela vier indicando reciprocidade. Se eu dissesse assim, ó, mais de um aluno abraçaram o professor. Isso está errado, não é? Mais de um aluno abraçaram. Errado. Mas se eu disser mais de um aluno abraçaram-se, então se eu tiro esse professor daqui, vou apagar agora o professor. Deixa eu pegar minha borracha. Apago o professor. E ao invés de abraçaram o professor, eu lhe disser mais de um aluno abraçou, eu quero abraçou-se. Abraçou-se, isso está certo. Mas não indica trocar abraço, indica que se encolheu. Mais de um aluno, fazia muito frio, mais de um aluno abraçou-se. Pronto. Isso é uma ideia. Se eu lhe disser que mais de um aluno abraçaram-se, também fica certo. Mas muda o sentido, porque aqui agora é A abraça B e B devolve o abraço para o A. Isso é reciprocidade. Se eu digo abraçou-se, eu estou dizendo que o A abraçou o próprio A. Então, A abraça, eu abraço a mim mesma, tá? Isso seria o mais de um aluno abraçou-se. Então, fique atento que para o mais de um trazer verbo no plural, observe se a expressão mais de um está repetida. Se não estiver, veja a presença do se. Não há partícula se, não há expressão repetida, está errado. Mais de um gera verbo no singular, tá? Próximo caso é com pronome relativo. Que pronomes relativos nós teremos? O pronome que é o que vai aparecer aqui para nós agora, e depois o pronome quem. Eles geram situações de concordância diferentes. Quando o pronome relativo que funciona quando sujeito, tá? O verbo concorda com o antecedente do pronome. E aqui vem, ó. Agora sou eu que conto. Então, eu conto as novidades. Se o pronome é que, eu vou trabalhar a concordância com o antecedente do pronome. Quem é o antecedente de um pronome relativo? Um outro pronome ou um substantivo. Então, você está dizendo, agora sou eu. Reescrevendo seria, agora sou eu, barra, eu conto as novidades. Perfeito? Este que é um pronome relativo e funciona como sujeito. Como é que eu sei? Ele está substituindo o eu. Aí, com quem é que ele concorda? Com o antecedente. Sempre o pronome relativo que, funcionando como sujeito, concorda com o antecedente. O antecedente, você já aprendeu que o antecedente de um relativo é a palavra que vem antes dele e aquela que ele resgata, que ele retoma, que ele substitui. Por outro lado, se o pronome relativo é o quem, nós teremos 2 opções de concordância. Mais comum anteriormente era concordar com a palavra quem, com o próprio quem, terceira pessoa do singular. Mais modernamente já se aceita o quem repetindo o que. Ou seja, quando o sujeito for representado pelo quem, haverá 2 possibilidades. O verbo irá para a terceira pessoa do singular, que é concordar com o próprio quem, tipo, fui eu quem escreveu a nota. Ou o verbo concorda com o antecedente, que é semelhante ao que? Fui eu quem escrevi a nota. Se você estranhar, porque ficará estranho assim, fomos, nós, quem escreveu, você pode ter um certo estranhamento, não é? Ai, tá feio, tá estranho. Fomos nós quem escreveu a nota. Sabe como a gente faz para não estranhar? Inverte a ordem. Então, isso aqui é igual a quem escreveu a nota, aí você não estranha mais. Fomos nós. Pronto, acabou o estranhamento. Então,
O quem, o relativo é quem. O verbo pode concordar com o antecedente, repetindo o que aí eu vou trazer para você aqui. Ó. Concorda com o que só concorda com o antecedente. O quem fica na terceira pessoa do singular, preferencialmente, ainda por uma gramática mais tradicional, ou concorda com o antecedente, tá? Então, você vai dizer, fui eu que li o texto. Concordei com o que aqui, o verbo vem e concorda com o antecedente. Fui eu quem leu o texto. Também correto. Concordei com o quem. E terceira opção, fui eu quem li o texto. Concordei agora, usei o pronome quem e concordei com o antecedente, tá? Neste último caso, ainda há gramáticos mais tradicionais que não concordam, que não aceitam. Mas as três formas já têm aparecido em provas e é o que nos importa, não é? Sigamos para mais um caso. Qual é o nosso próximo caso? Estamos vendo de casos aqui. Antes do próximo caso, vamos aprofundar. Eu pensei que eu já seguiria para o próximo, mas eu já tenho ainda um aprofundamento aqui. Qual é esse aprofundamento? A expressão um dos que. Nessa expressão um dos que, ou uma das que, um dos que, aqui você poderá ter um substantivo ou não. Este que é um pronome relativo, que pode resgatar o substantivo que está aqui, tá? Ou resgatar, que é plural, observe, ó, ou resgatar este um que está cá. Se vier um dos apenas, certo? Um dos, esse substantivo está implícito. Um dos ou uma das, não importa. Não havendo este substantivo, este que resgata esse os. Então, eu sou uma das que falou com você. Uma das que. Esse pessoas está implícito. Reparou? Então, o professor era uma das pessoas que mais acreditavam em nós. Uma das pessoas que mais acreditavam. Este que é relativo. Aqui é bom também para uma questão de anafórico, tá? Que é, o cara pergunta, a questão pergunta para você quem é que este que está retomando. Ele está retomando pessoas. Como é que eu sei? Pela concordância. Mas quando ele diz o professor era uma das pessoas que mais acreditava, ele está resgatando quem? Ele está resgatando uma. Enfatiza uma. O enfatiza pessoas. Então, na expressão um ou uma, dos ou das que, este que é um pronome relativo que pode retomar o os ou o as e pode retomar o um ou uma, tá? O um ou o uma. Você decide. E a prova também. E você vai julgar se está certo ou errado para a decisão que ele teve, certo? Agora eu vou para o quarto caso, que é aquele em que o sujeito é um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido no plural. Cuidado, eu deixei isso destacado intencionalmente. No plural, seguido das expressões de nós, de vós. Essas expressões também podem ser dentre nós ou dentre vós. Mas este primeiro pronome para a regra é fundamental que ele esteja no plural. Estando o primeiro pronome no plural, o verbo concorda com o primeiro pronome ou com os pronomes nós ou vós. Então, quantos de nós desejam ou quantos de nós desejamos? Todas formas, tá? Muitos de nós tiveram, muitos de vós, desculpa. Muitos de nós tiveram, seria muitos de nós tivemos. Mas muitos de vós tiveram ou muitos de vós tivestes. De esquecer tudo. Então, aqui nesta regra é fundamental a observação do primeiro pronome. Se o primeiro pronome, por outro lado, fique ligado, se ele estiver no singular, aí só poderemos concordar com ele. Nenhum de vós será eleito. E quem de nós quer dizer alguma coisa? Aí vem a música e ele diz: quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Não é isso? Abre aspas e fecha. Quem de nós dois vai dizer que é impossível? Por que tem de ser quem de nós dois vai dizer e não quem de nós dois vamos dizer? Porque o pronome é quem.
primeiro pronome é quem? Se o primeiro pronome está no singular, tenho de concordar com ele. Então, estando o primeiro pronome no singular, o verbo só poderá ficar no singular. O verbo concordará com o primeiro ou com o segundo se o primeiro pronome estiver no plural. Claro? Mais uma. Quinto caso, nomes próprios no plural. Então, os substantivos próprios no plural, normalmente nomes de lugares, nomes de livros, que a gente chama de plural aparente. Havendo artigo, o verbo concorda com o plural, no plural. Alguns autores acrescentam, no lugar da palavra artigo, eles botam determinante. Cortei o D ali. Espera aí um minutinho, que eu cortei o D. Você corta D, Luzana. Ficou pior. Determinante. Havendo um determinante, um pronome, você vai ter de concordar com o determinante. Por quê? Porque o determinante vai estabelecer o número. Os Estados Unidos boicotaram. Não havendo determinante, aí o verbo fica no singular. Então, se há determinante, concordo com o determinante. Não há determinante, o verbo ficará no singular. Detalhe é, o determinante tem de vir no plural. Por quê? O que o determinante faz? O determinante cristaliza, vamos assim dizer, o número do substantivo. Você não pode dizer os Estados Unidos. Os, tá? Cristaliza. Pensando o Brasil, Alagoas. Aí você vai dizer as Alagoas. E não a Alagoas. Aí o Alagoas seria um implícito colocado. Certo? De olho na questão. É para isso que nós estamos aqui, para ficarmos sempre de olho na questão. Qual é a questão que a gente tem para dar uma olhada? Vou botar grandona. FCC 2019, TRF. O verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma do singular, sem que nenhuma outra alteração seja feita na frase, está em. Qual dos verbos abaixo destaquemos os verbos, não é isso? Estão todos no plural. Trechos do texto. Vou pegar agora o nosso sujeito e vou para a marca texto. A maioria das pessoas. Já viu aí a resposta, não viu? Seus sintomas. Velas e lenha. Comportamentos viciantes. Você já viu a essa altura, eu estou destacando de propósito para que você veja o sujeito e já saiba que a resposta está na letra A. Não é verdade? A resposta está na letra A. Por que a resposta está na letra A? Porque ele quer que eu faça singular no verbo, flexione o verbo no singular sem qualquer outra alteração. Eu estou diante da letra A, por quê? Porque isso daqui é uma expressão partitiva somada a uma especificação. Então, partitiva mais especificação. Eu posso concordar com a especificação, que foi aquilo que o verbo fez. E também poderia colocar passa, concordando com o núcleo, que deveria, essa pessoa não está tão rigorosa no que tange a expressão gramatical, porque o núcleo é a maioria. A maioria das pessoas passam de 1 a 4 horas diárias em seus dispositivos eletrônicos. A maioria das pessoas passa. Quando ele diz passam, ele enfatiza pessoas. Quando ele diz passa, se ele dissesse passa, ele enfatizaria maioria, certo? O outro detalhe, veja, sintomas é o núcleo, plural. Na letra C, nós temos um sujeito composto, mas esse sujeito composto está antes do verbo, não tem como fazer singular. Na letra D, comportamentos é o núcleo. E na letra E, o pronome muitos. Na letra C, para não deixar de destacar, nós temos um sujeito composto com 2 núcleos. Então, os outros verbos não têm como fazer singular. Tá? Não tem como fazer singular. O da letra A tem. Então, você vai marcar esta letra A como resposta e grava de forma plena que expressão partitiva, coletivo ou percentual, seguidos de especificação, levam o verbo a concordar com o núcleo, que é a partitiva, o coletivo ou o percentual, ou com a especificação. Mas eles têm de vir seguidos da especificação, claro? E assim a gente fecha essa primeira parte da nossa pílula de concordância verbal. Me aguarde aí que daqui a pouco a gente volta. Até já!